Bom dia, irmãos. Fala só um pouquinho mais alto. Mais uma vez estamos aqui para dirigir a lição da EBD. É a sexta lição, nossa sexta lição do nosso trimestre, que tem como título Culpado ou Inocente. Então, eu gostaria de fazer uma explicação assim, em relação à vida terrestre, em questão do culpado e inocente diante de um tribunal, quando uma pessoa comete um crime, ela é levada ao tribunal e lá tem um juiz que vai julgar a causa dessa pessoa, se ela é culpada ou se ela é inocente. Muitas das vezes a pessoa sai como inocente e outras vezes o juiz bate o martelo e dá como culpado. E essa pessoa é levada à prisão, né? E precisa de um advogado para advogar por ele, para se tornar inocente, tirar a culpa dessa pessoa. E esse advogado vai e prova, né? Pode ir provar e ter a causa ganha, dando a inocência dessa pessoa que cometeu o crime. No nosso caso, não. No nosso caso, todos nós somos culpados, mas temos um advogado que advoga por nós, que é Jesus. Ele é o nosso advogado e ele que julga as nossas causas. Eu estou aqui no Lívia hoje, minha aluna da EBD, né? E eu convidei para fazer a lição comigo, é bom, né? Para interagir. E eu acho ela sinuca de bico, né? Tudo bem. Interagir, eu sei que é estudiosa. Então eu queria que Lívia definisse para mim uma parte da lição, que é a justificação. O que seria, na verdade, Lívia, você vai definir para quem está em casa, o que seria a justificação? Bom, o autor da lição ele vem tratando que justificação é o ato de justificar. E ele vem trazendo algumas definições no hebraico, no grego, que eu não sei falar a palavra, né? Mas que não vem ao caso nesse momento. Mas ele trata que justificação é o ato de justificar, de tornar reto, no caso nas nossas leis humanas, né? De absolvição. Já em nós, crentes em Cristo Jesus, é o ato de alguém ser reto diante de Deus. Nós somos absolvidos perante Deus, né? E é isso que a lição vai tratar, sobre a doutrina da justificação. Como que nós podemos ser justificados perante Deus? Como que acontece isso nas nossas vidas? Como Daísa falou, né, nós somos culpados, nós somos pecadores, e isso já a Bíblia diz que nós todos nascemos pecadores, todos nós já somos pecadores ao nascer. E como é que nós vamos nos justificar? Como é que nós vamos nos absolver perante Deus? Certo, Bíblia está certa com a definição de justificação, é isso mesmo. O ato de justificar isso, como todos nós somos culpados, todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, partindo daqui com a volta de Jesus, ou não, ou saindo daqui antes, pela morte, nós estaremos perante o tribunal de Cristo. E todos somos culpados, não existe um inocente. A partir de Adão, nós somos culpados, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, trouxe o seu Filho para nos dar redenção por meio da cruz, né, pela sua morte de cruz. Eu até fiz escrevi alguma coisa aqui e vou tentar falar, não ler, né, olhando mais ou menos o que eu escrevi. Na verdade, qual é a única maneira, é uma pergunta, de ir para o céu? Eu e você, né? No caso, qual é a única maneira de nós irmos para o céu? É por meio disso que Lívia explicou, por meio da justificação. Quando Jesus morreu na cruz, na morte de cruz,
ele levou, a Bíblia diz de forma bem clara, que ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, o pecado de Líria, porque todos nós somos, como a lição trouxe, o título, ninguém é inocente perante Deus, todos nós somos culpados. Então ele levou o mais, os mais pesados pecados, né? O pecado de todos nós. E só há um meio da pessoa ser justificado. Ele ser justificado pela fé em Cristo. Eu gostaria, Lívia, que você lesse para quem está em casa e para nós, Romanos 3, 23 a 26. 23? 3, 23 a 26. Que é o versículo base, né, da lição. Tem mais também, né? A gente vai ficar lendo. Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados e assim pôr fim à ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por meio de que nós podemos nos tornar inocentes? Por meio da fé em Cristo Jesus, né? Como ela mesmo no versículo, ela foi bem claro, né? Que nós só podemos nos tornar inocentes por meio da fé em Cristo Jesus, que quando ele morreu na cruz, levou sobre nós o pecado da humanidade, como eu já falei, e para nos tornar o quê? Justo. Só dessa forma, crendo em Jesus, que nós podemos nos tornar inocentes, e tornando-nos inocentes, nós podemos almejar o quê? Podemos almejar o céu, né? Ao contrário daquele que no início que eu coloquei, que é o caso do pecador, da pessoa que cometeu um crime, que passou sobre o tribunal aqui terreno, né, da terra, diante do juiz, com um advogado. Ele foi inocentado da culpa que cometeu, do crime que cometeu, mas isso não significa que essa pessoa que foi inocentada alcançará o céu, porque esse advogado terreno não tem condições de nos levar ao céu. Mas o advogado que é Cristo, esse sim, tem condições de nos levar ao céu, porque é o próprio Deus encarnado, né? Que foi uma forma que Deus utilizou para salvar a humanidade, porque a humanidade estava perdida diante do pecado cometido pelo homem desde o Éden, né? Desde o Éden. Então, acho que do Éden descarrega essa culpa, né? Não somos inocentes mesmo, então não existe nenhum homem inocente na face da terra, porque a gente pensa pelo caráter da pessoa. A pessoa faz tudo, eu estava até conversando com ela, é bom, é reto, boa para a família, e vai embora. Quando você estava fazendo esse paralelo do tribunal, né, da questão da lei humana, né, a pessoa, ela cometeu um crime, ela precisa pagar por aquele crime, mas se ela, durante o período que ela está presa, né, em cárcere privado, ela tiver bons comportamentos, né, ela acaba, a sua pena é diminuída por bons comportamentos, né, mas diferente de nós, na questão cristã, a gente não é pelos bons comportamentos que nós vamos ser salvos, não é pela nossa
no nosso modo de apenas isso que vai nos fazer alcançar a salvação. Isso é diferente, né? É só pela fé, como diz o texto de Romanos. Não há nada que eu possa fazer que faça eu alcançar a salvação, que eu possa alcançar a justificação. Porque Jesus é quem fez, não sou eu quem faço, é Jesus quem fez, né? É interessante ver esse paralelo. O preço da salvação já está pago na cruz. A gente tem que crer. É somente pela fé, é pela a graça por meio da fé. É a graça, como vem o texto, né, de Romanos, né? É a graça que vem por meio da fé. É crendo que nós alcançamos a graça. Crendo que alcançamos a graça. Porque sem crer, né, nesse Jesus que morreu na cruz, que levou sobre os nossos pecados, não tem como eu ser justificada, né? Justificado. Não é eu dar o melhor de mim, eu oferecer o melhor de mim para o outro. Nada disso vai me fazer alcançar o céu. Eu tenho que crer nesse Jesus e a partir desse crer, as obras, no caso, é necessário que façamos, sim. Mas é uma consequência, né? É uma consequência daquilo que eu faço vai vir da consequência daquilo que eu creio, né? Ir à igreja, servir, que é algo bíblico, que está na Bíblia, servir é algo bíblico. Então, mas isso tudo vem uma consequência daquilo que eu creio, daquilo que a minha fé está posta. O autor coloca no texto dele aqui o seguinte: em Romanos 5,18 fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos da culpa. Isentos da culpa. O advogado terrestre nunca nos deixará isentos da culpa, mas Cristo sim. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Está lá em Tito 3,7. Justificação pode ser resumida na seguinte frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus. A ideia de um culpado condenado diante de um tribunal, mas é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5, 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Porque os nossos pecados, quando ele fala aqui imputar os pecados, porque o nosso pecado já foi imputado em Cristo. Entendeu? O ato de imputar é ele levar sobre ele, né? Imputou os nossos pecados. Os nossos pecados foram imputados em Cristo quando morreu e derramou o sangue na cruz em perdão dos nossos pecados. Agora, para isso, né, fica a pergunta, né? Como eu posso me tornar inocente? Como quem está nos ouvindo pode se tornar inocente? Somente crendo. Só crendo que esse Jesus morreu na cruz em perdão dos nossos pecados. É dessa forma. Esse crer é algo muito assim profundo, não é um crer superficial, porque muita gente diz: eu creio em Jesus, né? Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas esse crer é um crer que eu diria é algo assim internalizado, né? Internalizado. É uma obra do Espírito Santo que faz em nós. Que ele faz em nós. O próprio autor fala que é algo individual. Individual e é interno, é dentro da gente, é internalizado. É aquilo que você, na verdade, você medita de dia e de noite. Nesse crer, tudo que você faz, você está meditando, vendo, pensando nesse ato que Jesus fez da cruz, né? Esse crer internalizado. Não é um crer simplesmente, eu creio. Crer, a gente crê em muita coisa. Mas o crer em Jesus é algo muito mais profundo do que o verbo diz, eu creio, né? Eu creio, né? É muito superficial, né? É a obra do Espírito Santo. E a gente sabe também, a pessoa que crê, a gente tem a noção de quando o Espírito Santo fez a obra na nossa vida, e a partir desse momento eu passei a crer nesse Jesus que derramou o sangue, que me justificou, né, os meus pecados,
lá na cruz do Calvário. Né? O tópico 3 diz o seguinte: um juiz, um tribunal e um réu. Né? Um juiz, um tribunal e um réu. Então, a Bíblia diz que todos nós passaremos diante de quê? Do tribunal de Cristo. Nenhum de nós estará isento desse tribunal. Enquanto o tribunal da terra, voltando ao tribunal da terra, nem todos, né? É uma minoria ou uma parte passa por esse tribunal. Aqueles que cometem ações graves, né? Ela passa sobre esse tribunal. E sempre precisamos de um advogado. Aquele que sempre precisamos de um advogado para tirar. Mas aqui, um juiz, um tribunal e um réu. Gostaria de que você pudesse falar. Bom, primeiro ele vem tratando de que, sim, há um juiz, né? Há um juiz, e esse juiz, ele julga as nossas ações, ele irá julgar as nossas ações. E esse juiz é Deus. Em toda a Bíblia, vai deixar bem claro que Deus, ele julga. Lá no Antigo Testamento, né, ele julga as ações do seu povo. Lá em Israel, quando o povo estava vivendo uma vida errada, né, ele nunca deixou de julgar, né, mesmo a partir de sua graça. Então, Deus, ele julgará o mundo. Atos capítulo 17, versículo 31. Diz: porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitá-lo dos mortos. Então, a partir de Cristo, Deus irá julgar o mundo. Né? Deus é o juiz, o nosso justo juiz. Né? E ele irá julgar o mundo. Como você falou, você disse que desde do Velho Testamento, lógico, né? Você mencionou isso aqui. Aí eu fui aqui em Gênesis 18, 25, né? Eu vou começar a ler até 22 porque minha Bíblia é complicada. 2 daqueles homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou mais um pouco com Abraão. Abraão chegou perto dele e disse: o Senhor seria capaz de matar os bons justamente com os maus? Se encontrar na cidade, digamos, 50 pessoas que respeitam o Senhor, vai destruir a cidade? Não, deixará viver o povo por amor daqueles 50 bons cidadãos. Não seria justo. Certamente que o Senhor não fará coisa dessas. Matar os que o amam junto com os que desprezam. Fazendo assim, estaria igualando os justos aos injustos, os bons aos maus. Claro que não fará isto. Não é justo o juiz de toda a terra. Para você ver que o juiz já está aqui desde Gênesis, né? Desde o início do primeiro livro, né? que a Bíblia nos traz, já está aqui o juiz, né? Que vem para julgar. Jesus, quando voltar, né, para buscar a igreja, ele não volta. A Bíblia até fala, né, que ele não pisará mais nessa terra, porque ele voltará como quê? Como juiz. Por isso que todos comparecerão ao tribunal de Cristo. Ele voltará como juiz, para ninguém mais é inocente, porque o evangelho está sendo pregado, então ninguém mais é inocente diante dessa situação. Já sabemos, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, somos justificados por ele, pela morte dele na cruz, então não haverá inocente mais. Aí, no caso, olha só, vamos ver esse último parágrafo aqui. Este é o quadro: somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus. Quer dizer, a lição, na verdade, ela está sendo desenvolvida simplesmente em cima de um verbo, que é o verbo justificar, né? Ela está sendo desenvolvida em cima de um verbo, justificar. Não saiu em momento nenhum
só a introdução que eu pulei, nós pulamos, né? Porque não havia necessidade de falar, ela está sendo desenvolvida em cima de um verbo, justificar, justificação. Então, aprendendo o que é justificar, o ato, como o Lívia explicou, o que é justificar, tornar reto diante de Deus, se tornar reto, quer dizer, não é que somos isentos de errar, nós, por ser seres humanos, estamos sempre propensos a errar, mas nos tornamos retos diante de Deus, porque nós temos esse advogado que nos está sempre pronto para nos advogar ao nosso favor. O quarto tópico diz o seguinte: quais são os efeitos da justificação? Efeitos o quê? Maravilhosos na nossa vida, né? Primeiro efeito, vou falar do primeiro efeito, depois você olha o segundo aí. O primeiro efeito é nos tornar livre de quê? De uma condenação. De uma condenação. São coisas que nós falamos assim, ao partir desse mundo, né? Ao sair desse mundo. Um dia nós vamos sair. Nós vamos sair daqui. E saber que eu estou livre de uma condenação eterna é algo muito gratificante para mim, que vou embora, e para aqueles que vão ficar. E ter a certeza que eu fui absolvida, que eu estou livre da condenação eterna. E eu tenho que deixar esse legado para quem convive comigo, pelas minhas próprias ações, que eu parti e a pessoa tem certeza de que, não, ela está livre dessa condenação eterna. Ela desfruta da glória no céu. Ela passeia em ruas de ouro. Então, isso é importantíssimo, ser livre dessa condenação eterna. Já é um mundo que, embora a gente goste de estar aqui, desfrutar das coisas belas que o mundo, o próprio Deus deixou para nós, mas um dia nós não somos, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a celestial. Então, o primeiro efeito maravilhoso desse verbo que esse verbo traz, justificar, que foi a justificação na cruz por Jesus, é ficar livre da condenação eterna. Uma vez que nós somos culpados, né, a gente já falou isso, nós somos culpados perante Deus. Então, se eu sou culpado, eu tenho que pagar isso, eu tenho uma condenação, e a condenação seria o inferno, né? O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, o salário do pecado é a morte. Mas, a partir do momento que eu creio, que eu ponho a minha fé em Cristo Jesus, eu sou livre desta condenação, né? Eu sou livre desta morte eterna. E aí eu passo a viver a vida eterna com Jesus. Em João 3,16, né? Aquele que crê tem a vida eterna. Então é interessante isso, né? Eu não tenho mais nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus. Já disse. 2 livros, fala para mim. Tá aí, 21. Segundo, a primeira é a condenação, nós somos livres da condenação. E o segundo é nós temos paz com Deus. A justificação, ela nos dá paz, né? Totalmente diferente daquilo que nós vivemos hoje em dia, né? Que nós não vivemos, se formos olhar para o mundo que estamos vivendo, nós não temos paz, mas em Cristo Jesus nós temos paz. Romanos capítulo 5, 5:1. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu sou justificada por Deus, né? Por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, a partir do momento que eu creio em Jesus, o Senhor, Ele me dá paz, né? Saber que eu sou perdoado por Deus, saber que eu sou justificada por Deus, mesmo sendo pecadora, mesmo sendo culpada, isso nos dá uma paz, a paz que excede todo entendimento, diz a Bíblia, né? Deus nos perdoou os pecados, e isso é o que nos traz paz. Esta paz é mais que tranquilidade emocional, que a gente tanto pede hoje para o mundo, né? A gente fala tanto de paz, de países em guerra política, guerra civil, enfim. Além dessa paz que nós podemos
ver e pedir. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente, não pelo mundo, mas por Deus. É essa a paz que nós, a partir do momento que somos justificados, Deus nos dá. Você, quando a gente liga, né? É livre da condenação. Quando você está livre da condenação, provavelmente você terá o quê? Paz. Até na hora assim, de uma enfermidade, porque você pode. Tem duas opções, né? Quando você está enfermo, muito enfermo. Ou eu saio desse mundo, ou eu fico. Então você tem que ter paz nessa hora, né? Se eu partir daqui, eu estou eu estou livre da condenação. E o terceiro produz o quê? O desejo da santificação, né? Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Alguém poderia fazer a seguinte pergunta: então, se eu fui perdoado, se Deus usa da graça, posso pecar à vontade? É claro que a resposta seria o quê? Não. Porque uma pessoa que ela é livre da condenação, que ela tem paz, quer se santificar, ela não pode ter prazer de continuar o quê? Pecando. Como eu estava falando com você, né, mais cedo, quando eu cheguei, estava assistindo uma pregação estudando a lição, né, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele estava falando bem enfático na palavra dele, né, pecado não entra no céu. O pecado não entra no céu. Mas eu não cometo pecado porque eu não penso coisas ruins. Mas eu não falo mentiras, né, porque é pecado, está lá nos mandamentos, né. Mas eu não cometo. Mas a partir do momento que você cometeu um pecado, né, se formos olhar lá nos 10 mandamentos, mas eu obedeci ao meu... Acontece muito quando a gente vai evangelizar, né. Você já pecou? Não, eu não peco. Né? A pessoa se acha muito santa, mas a partir do momento que eu transgrido uma lei daqueles mandamentos, eu já pequei. E a Bíblia deixa bem claro que pecado não entra no céu. Aí ele deu aquela ilustração que eu comentei com você, né? Se eu fizer uma omelete, eu pego 10 ovos para fazer uma omelete. E eu vou quebrando esses ovos, vou quebrando. Quando eu chego no 10º ovo, que eu vou quebrar, e se esse ovo estiver podre, eu acabo com a minha omelete, eu estraguei a minha omelete. É assim com Deus. Se eu vou indo bem, mas se eu cometo um pecado, esse pecado já não me faz entrar no céu mais. Então eu já não sou digna de entrar no céu. Ou seja, eu não posso viver no pecado. Eu tenho que buscar a santificação, eu tenho que buscar a remissão dos meus pecados todos os dias, porque todo dia eu vou cometer pecado. Então todo dia eu tenho que estar em busca da santificação. É um processo, não acontece no estalar de dedos. Mas eu tenho que estar sempre buscando isso na minha vida. Essa santificação, ela se daria de que forma, no caso? Como ela falou, todo dia buscando essa santificação, corrigindo a forma que a gente vai olhando, eu não estou vivendo assim, não está bom a minha forma de viver, vou melhorando. Oração, né? Ela é uma arma que nós temos que usar sempre, a oração e a leitura da palavra, porque a leitura da palavra, ela nos corrige, né? Eu gosto muito, eu sempre cito esse versículo, eu gosto muito, eu não sei, eu só falo assim, Oséias, está lá em Oséias. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento do meu nome, né? Então nós às vezes somos destruídos, levados para o mundo do erro, né? Do pecado, às vezes a própria igreja, por falta de quê? Do conhecimento do nome de Deus. Quando ele diz que uma vez você é livre da condenação, você tem a paz, né? Você tem que querer a santificação, né? E você for justificado por Cristo, você não pode ter, não tem prazer no pecado, não tem prazer. Nós iremos cometer pecados, né? Iremos cometer. Mas o problema é que eu não posso ter o prazer. O prazer, né? O prazer no pecado. Porque nós sabemos que temos o advogado, como nós já colocamos aqui, Cristo, que está advogando todos os dias por nós, né? Então, a única forma, né, da gente adquirir a santificação é por meio da fé e a busca constante. Nós temos que ter essa busca constante.
Aqui tem um pedacinho que diz o seguinte, olha só. Deus não perdoa... aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Isso é forte, né? É forte. Deus não perdoa. Não perdoa. Faz cair sobre Cristo. Já o que ele levou, que a morte de cruz, gente, a morte de cruz não foi brincadeira, né? Foi uma morte dolorida, ao ponto de Jesus dizer, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Foi dor que ele sentiu. Isaías 53, 4, 11 mostra isso. Um justificado sabe quanto ser absolvido da condenação do pecado custou. Para ele nada mais no mundo é mais precioso do que a morte de Cristo na cruz. Então, olha só, Lívia, já está até terminando a lição, né? Você gostaria de comentar esse último parágrafo aqui? Tem um parágrafozinho que eu grifei, que diz: ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra. Eu não posso ser justificada pelo que você faz por mim. Às vezes, nasci num lar cristão, né? Eu não posso ser justificada porque a minha mãe é justificada, porque a minha mãe crê. Não, eu tenho a minha experiência, eu vou ser justificada por aquilo que eu creio, bem como ninguém pode dar a justificação. Eu não posso dar a justificação a você, por mais que eu queira que você seja salva, por mais que eu queira que você seja reconciliada com Deus, eu não posso fazer isso por você. É algo individual. Eu achei isso muito interessante. Ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar a justificação a outra pessoa, né? Então, não há nada que eu possa fazer que eu possa te justificar, mas também eu não posso ser justificado por aquilo que você faz. Sou eu com Deus, né? Eu e a minha experiência individual com Deus. Olha só, esse pedacinho eu tinha até riscado também, mas como ela riscou com a canetinhazinha dela vermelha, ela é mais organizada do que eu fui riscando com a caneta, aí mas foi interessante. Tem um pedacinho aqui também no finalzinho, que diz, o texto de Romanos 1, que a gente deveria trazer na nossa mente, sempre presente na nossa mente. Vou ler para vocês. Portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito Santo, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo, livrou-me do vínculo do pecado e da morte. Então, a nossa lição... eu vou continuar aqui, porque eu leio aqui... é o mesmo versículo. Está certo. O texto de Romanos está presente. Portanto, isso mesmo. Então, para pensar e agir. Em primeiro lugar, está a graça de Deus. Nós temos que entender isso, a graça. O homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dado do céu. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Deus justifica, absolve quem crê. Nós estudamos tudo isso. Quem for justificado está o quê? Livre da condenação. Então, eu acho que a gente, nós duas juntas, conseguimos, né, eu creio, né, que conseguimos fazer com que as pessoas entendam o que é esse som. Não há nada que eu possa fazer, né, para alcançar. Culpado, inocente, somos todos culpados por meio da justificação em Cristo Jesus, morte de Cristo, né, que levou sobre si os nossos pecados, sangue dele derramado na cruz, nos fez livres do nosso pecado, porque o nosso pecado foi imputado nele, e ele é o nosso advogado. É por meio da fé, essa fé, esse crer em Cristo, não é um crer internalizado, como eu coloquei. A gente sabe quando a gente crê. Esse crer traz o quê? Nós somos livres da condenação, nos traz paz e traz o desejo da santificação. Qual é o cristão verdadeiro que não tem o desejo de ser santificado, né? E tem que ter paz e saber que não é condenado, né?
Então, nós terminamos a nossa EBD, né? Espero que tenha alcançado o coração dos irmãos em casa. Eu gostaria de terminar essa lição dizendo que, no caso, estou feliz por ter Lívia aqui perto de mim, né? Como uma menina muito, muito capaz, muito esforçada. João Marcos sentado ali me olhando, né? Nos olhando, né? Tinha que ser João Marcos. Tinha que ser João Marcos, a nossa plateia é João Marcos, né? Só tem um. Não, tem um monte de gente, tem 28 pessoas aqui. Tem mais gente. A imagem que você, João Marcos está dizendo que tem 28 pessoas na nossa sala online, né? Eu queria terminar orando, agradecendo a Deus por esse momento, olhando a minha janela tão bonita, a luz da claridade do sol, orando pelo nosso município, orando ontem de noite eu estive pensando muito pelas pessoas que vivem, né? Nós estamos vivendo, né? A nossa igreja, o nosso pastor que está em casa, não sei se está nos vendo, orando por eles, pela esposa e por todo o Brasil, nossa nação, que sofre nesse momento, né? Eu vou terminar orando, pedindo a graça de Deus pelo esse dia, né? Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor Deus, por este dia. Um dia tão lindo, Senhor Deus, com o sol tão maravilhoso. Clamamos, Senhor Deus, a tua misericórdia, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Clamamos, Senhor Deus, a tua misericórdia pelo nosso São Vicente, pelo povo de São Vicente, Senhor Deus, pela tua igreja localizada aqui em São Vicente. Que o Senhor possa derramar bênçãos incontáveis, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Amém. Estendendo a todas as igrejas na face da terra, que nós possamos entender esse momento que nós estamos vivendo, que o Senhor possa falar claramente à tua igreja, Senhor Deus, e que nós possamos ter ouvido, Senhor Deus, para ouvir somente a tua voz. Amém. Porque são muitas vozes, Senhor Deus, falando ao mesmo tempo, querendo abafar a sua voz, mas a sua voz é aquela que é a verdade. Clamamos pelo município de Araruama, Senhor Deus, toma conta, Senhor Deus, do nosso município, daqueles que estão doentes, Senhor Deus, aqueles que estão na linha de frente, Senhor Deus, trabalhando, Senhor Deus, em prol da saúde do nosso município. Toma conta do nosso estado do Rio de Janeiro, Senhor Deus, também. Cuida, Senhor Deus, daqueles que lideram, Senhor Deus, para que possa também ouvir a tua voz. E toma conta do nosso Brasil, da nossa nação, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar, Senhor Deus, cuidar mesmo, curando, sarando. E que a tua igreja esteja atenta somente à tua voz. E que nós não possamos esquecer que nós temos um Deus que trabalha por nós e que nós podemos confiar. Tira de nós o medo, aquilo que às vezes nos deixa parados, né? Sem poder. Eu sei que o Senhor quer falar à tua igreja e que fale realmente e que nós possamos ouvir. Pedimos pela direção da nossa igreja, o nosso pastor Marcelo, sua esposa, sua filha, que o Senhor possa, nesse momento, estar guardando os teus servos. Obrigada por tudo, obrigada pela minha casa, pelas pessoas que já passaram por aqui, pelos servos de Deus que já entraram nessa casa, que me abençoaram, Senhor Deus. É uma alegria muito grande saber que essa casa, recebi muita gente que veio de São Vicente pregar a tua palavra. E foi bênção para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ficou legal.